Olá, eu sou Fernando Sembranelli, CEO e founder do Health Nova Hub, e eu estou hoje aqui com a Viviane Lourenço, que é especialista em inovação em saúde digital, é uma executiva com diversas experiências no setor público e privado, e hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre inovação em saúde. Seja muito bem-vinda, Viviane Lourenço, e é um prazer tê-la conosco como membro High Hub Tech. Olá, prazer todo meu, Fernando. Obrigada pela conexão, por permitir fazer parte do Health Nova Hub. Estou muito feliz de fazer parte dessa rede. Relacionamento na inovação é importantíssimo. Por isso, novamente, meu muito obrigada. Excelente. Viviane, conta um pouco da sua trajetória, formação, trajetória profissional e como é que a inovação em saúde entrou na sua vida. Perfeito, Fernando. Bom, eu sou profissional de saúde, nutricionista, já fiz atendimento ambulatorial e sempre ficava muito incomodada de todo dia fazer a mesma coisa. Acho que por isso que eu fui muito para o lado da inovação e minha trajetória, eu costumo dizer que foi .gov, .org, .br. .gov com políticas públicas de educação alimentar adicional, .org trabalhando em 2 centros de inovação do SESI, Serviço Social da Indústria, um dedicado a tecnologias para a saúde e outro dedicado a estilo de vida e saúde. E, recentemente, eu estive com a missão de estruturar uma área de inovação em uma operadora de plano de saúde e cooperativa médica, onde eu tive a oportunidade de desenvolver uma tese de inovação, uma lógica de melhoria contínua de um portfólio e até pensar também em soluções mais disruptivas para gerar diferencial competitivo para essa operadora. Excelente. E a gente estava conversando um pouco da importância, né, das ferramentas para a inovação, como as metodologias ágeis. Como você buscou adquirir, se desenvolver nessas ferramentas e qual você vê o uso e a importância dessas ferramentas? Perfeito. Eu vou me ater a uma delas que acredito muito, principalmente na lógica do mindset de startup, que é se permitir explorar problemas e desenvolver soluções. Penso que o Design Sprint, originado do Design Thinking, em 5 grandes etapas, pode trazer muitas soluções nesse método Agile, né? Então, em 5 grandes momentos, não necessariamente 5 dias, de acordo com a metodologia do Design Sprint, mas acredito muito nisso e na minha recente experiência que eu tive numa operadora de plano de saúde, a gente desenvolveu 500 pessoas em Design Sprint num curso que a gente deu, fora em mentorias que também a gente fazia para pequenas equipes que se formavam em formato de squad para desenvolver soluções para dentro da própria cooperativa médica da operadora de plano de saúde. Então, acredito muito, Fernando, no Design Sprint, porque é um método agile, é um método que nos permite fazer inovação de ponta a ponta, inclusive de validar hipóteses, onde a gente coloca aí como hipóteses de soluções inovadoras para dentro de uma organização que queira colocar a inovação como um DNA. Excelente, é um excelente. E a gente estava conversando assim, quer dizer, o inovar na área de saúde, né, é um cargo muito, acho que hoje em dia mais desejado, mas também que enfrenta muitos desafios na prática, né, porque acaba sendo uma incumbência de você liderar transformações, inovações, mudanças de processo, né? E muitas vezes isso tem que ser combinado com outras partes, e na grande maioria das vezes não tem nada combinado, né? E como é que você viu esse processo e esse enorme desafio, né? Que é fazer a inovação em saúde na prática? Perfeito. Bom, a gente acabou de falar de muito método Agile, e método Agile para cultura de inovação parece que é um paradigma. Na minha experiência, eu penso que cultura de inovação por aprendizado, ela precisa ser gradual e contínua, e cultura de inovação precisa estar para o resto da vida. Porque na saúde a gente vive transformações diárias, até porque a gente precisa atender a expectativa e a experiência do cliente
E concorda comigo? A gente pode gerar um insight, um nicho de mercado com uma percepção e com a mudança comportamental do nosso cliente no setor da saúde. Então, eu vejo que cultura de inovação muito vinculada a conselhos deliberativos, e aí fica uma sugestão de dica, é a melhor forma de se colocar a inovação no DNA de uma grande organização, de uma organização tradicional. Vou repetir, a inovação em termos de cultura precisa ser gradual e precisa ser contínua e precisa ser patrocinada, de preferência, num conselho de administração, num conselho deliberativo. Isso não é inovador, mas é essencial para a inovação de se ter um comitê dentro de uma organização tradicional, discutindo, rediscutindo o papel, o propósito da inovação e gerando valor para o nosso CEO, não necessariamente gerando, num curto espaço de tempo, receita, mas gerando valor. Ou seja, como que eu posso colocar aí o papel da inovação, sem perder, obviamente, a questão da sustentabilidade e da competitividade da organização, mas colocando a inovação como investimento. Não, excelente. Assim, o aspecto da importância da realmente assim inovação, né? A cultura da inovação tem que fazer parte da cultura da organização. Isso é algo que, assim como qualidade, segurança, tem que ser permeado para toda a organização. Isso leva tempo, né? Eu acho que isso é um trabalho, mesmo a cultura do empreendedorismo foi um trabalho muito que quando a Endeavor chegou no Brasil, ela começou a criar essa cultura de valorização do empreendedor, e até então a palavra empreendedor nem existia no dicionário aqui no Brasil. Então, de fato, é uma transformação. E, e a inovação realmente é um processo de longo prazo, né? Para você fazer uma mudança. E a gente estava comentando um pouco dos desafios da inovação aberta, né? Que eu acho que é uma tendência cada vez maior, porém, a organização tem que estar preparada para lidar com essa situação, né? Ou com esse cenário aí mais aberto. Exato, Fernando. A gente costuma dizer, e você bem sabe disso, não existem modelos prontos de inovação, processos de inovação, estratégias de inovação prontos, porque você precisa olhar e ver a maturidade de cada organização, principalmente para aquelas que são tradicionais, que existem há décadas e que precisa desse processo de reflexão, de experimentação, para entender como vai ser essa tese que a gente costuma dizer na inovação, que contempla estratégia, processo e governança. A minha última experiência, eu coloquei esse tripé de maneira muito customizada em torno de um ano. E o último pilar de atuação dessa estratégia de inovação, que a gente chama de tese de inovação, foi Open Innovation. Por quê? Porque eu precisava de um tempo para entender, para saber como que seria aplicado a estratégia de inovação, o processo de inovação e como eu faria governança e como se a gente tivesse preparado para fazer Open Innovation, como a gente poderia se comportar com uma startup, quais eram os desafios que eu iria endereçar, né, para essas startups, como que eu iria me conectar, que rede que eu iria buscar, se seria local, se seria regional, se seria nacional. Isso tudo depende do nível de maturidade, porque a minha maturidade vai refletir em bons desafios para acelerar ou para incubar ou para me tornar uma CVC futuramente. Então, isso tudo depende do meu nível de maturidade. O que eu, na minha última experiência, experimentei foi fazer programas de intraempreendedorismo em diálogo também em paralelo com o lab, né, com laboratórios para desenvolvimento, com equipes específicas para desenvolvimento ou para melhoria de produtos existentes. O que para disrupção, na minha tese de inovação, ainda estava num processo como próximos passos. Então, eu acredito que para uma tese de inovação, considerando estratégia, processo e governança,
inclusive o Comitê de Inovação, para fins de cultura de inovação, não é novidade, mas é importantíssimo, e de preferência que esse comitê esteja vinculado aí para quem toma a decisão, geralmente nas grandes organizações, no Conselho Deliberativo. Perfeito. Eu acho que cada vez mais a gente está começando a entender não só essa questão da, né, eu acho que muitas organizações começam querendo ter uma pessoa de inovação e aí eu acho que realmente o grande desafio é ter uma cultura de inovação que é para a partir daí estabelecer os processos de inovação, né, e ter os patrocinadores dessa cultura. A gente, né, eu acho que nas organizações de saúde a gente acompanha às vezes um alto turnover de profissionais de inovação, justamente porque o profissional veio antes de ter uma política de inovação e principalmente de uma cultura de inovação, né? Eu acho que eu acho que os estudos, os livros, e os cases e as experiências estão demonstrando que é super importante, né? Que se por um lado a saúde passa por uma grande transformação, a inovação não é simplesmente contratar um profissional ou contratar um software, né? Você tem que mudar a cultura e os processos da organização. E a sua visão hoje, assim, você já falou algumas coisas assim, mas para as organizações de saúde que querem serem mais empreendedoras, mais inovadoras, o que é imprescindível? A mentalidade de squad, eu arriscaria em dizer. A squad, muito se fala da diversidade como um ponto primordial para a gente ter boas soluções inovadoras, né? E o squad, que é essa equipe de inovação formada, seja em organizações tradicionais ou organizações que já nascem de maneira que a inovação faça parte do DNA, eu arriscaria em dizer que a formação de squads, que alguns líderes de inovação do Vale do Silício, como o Steve Blank fala, se a gente estiver numa lógica de laboratório focada para desenvolver soluções de melhoria contínua ou de disrupção, se a gente tiver mais de 2 pizzas para alimentar uma equipe, uma squad, está errado. Então, o que ele defende? Ele defende que essa squad precisa ser diversa, provavelmente isso vai influenciar numa solução mais inovadora e de modo que 2 pizzas alimente essa equipe, ou seja, de maneira que essa equipe tenha autonomia, que essa equipe democratize o processo de desenvolver soluções para dentro de uma organização e que ela possa testar de maneira rápida, né, com uma autonomia muito grande. Equipes de squad em organizações que não têm autonomia provavelmente não vai desenvolver soluções inovadoras. Então, eu arriscaria, Fernando, em colocar a metodologia, o mindset de ter squads dentro das grandes organizações e, em paralelo, também eu arriscaria, para fins de cultura de inovação, fazer aí processos de desafio, de intraempreendedorismo, onde várias equipes possam endereçar aí problemas e desenvolver ideias prototipadas, testadas, com uma lógica aí de experimentação. Muito bom. Muito obrigado, Viviane Lourenço, pela troca e pela entrevista. Excelente tê-la conosco. E vocês que estão assistindo, curtam o nosso canal, Health Nova Hub, sempre com excelentes entrevistas, debates e painéis. Muito obrigado a todos.